nos abençoar, Pai misericordioso, venha operar maravilhosamente nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra. Coloca o Teu temor em nossos corações, Senhor, diante da Tua poderosa palavra. Nos abençoa, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aí está, meus irmãos, mais uma aula de nossa escola bíblica. Hoje nós estamos encerrando o terceiro trimestre de 2023, nossa escola bíblica. Estamos estudando a revista da CPAD, terceiro trimestre de 2023, na sede PRRCE, às 19 horas, hoje, 25 de nove de 2023. Hoje a lição de número 13. O tema da nossa lição de hoje é o mundo de Deus no mundo dos homens. O trimestre que está encerrando. O tema do trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Vamos aqui traz só uma imagem, né, do mundo, né? Um mundo tenebroso, um mundo escuro, sombrio, né? E o nosso Deus presente neste mundo, né? Através da vinda de nosso Senhor Jesus, nós vamos ver que a palavra lá no Evangelho de Mateus diz que o nome de Jesus também era Emanuel, Deus conosco. E nós podemos ter esse testemunho maravilhoso da presença de Deus de forma plena na vida de nosso Senhor Jesus neste mundo de trevas. Vamos todos juntos ao textuário. 1, 2, 3. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Evangelho de Mateus 1, 23. Nós vamos, a verdade prática vai ficar para o final. Vamos nos objetivos da lição de hoje, esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. 2. Pontuar as bênçãos de uma vida no reino. 3. Assinalar os males de uma vida no mundo. Então, o objetivo deixa bem claro, né? Hoje nós vamos ver o que significa, né, o reino de Deus no mundo, nesse mundo que nós vivemos. E vamos pontuar também as bênçãos de uma vida no reino, né? Quem está nesse reino celestial, quem faz parte desse reino é uma bênção, são muitas bênçãos. E vamos assinalar também os males de uma vida no mundo, ou seja, vivendo de acordo com o mundo. Vamos agora à leitura bíblica em classe, Evangelho de Mateus 1, 21 a 23. No versículo 21... E ele dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Leitura bíblica em classe também lá em Gálatas 4, 3 a 7, a classe. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Introdução. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Nesta lição que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo,
do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Amém. Então, meus amados, nós temos aqui o reino de Deus está entre vós. Evangelho de Lucas 17, 21. O comentarista da lição, ele diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. O que é um futuro reino literal? O que é um reino literal, né? Literal é conforme está escrito, um governo sobre a terra, né? Pelo que nós entendemos aqui, o comentarista está falando do reino milenar, onde Jesus, e aí Jesus vem na sua segunda... O Senhor Jesus, nós estamos aguardando Ele na primeira fase da volta dele, é para arrebatar a igreja, e na segunda é com a igreja para reinar 1000 anos. Então, literalmente, o reino de Deus, ele só vai acontecer no milênio. Mas, na graça de Deus, nós já estamos no reino de Deus, amém? Porque o Senhor Jesus mesmo disse, é chegado o reino de Deus, tá? Ou seja, em Jesus nós já fazemos parte do reino de Deus, o reino celestial. Tem essas duas expressões nas Escrituras, tá? Então, literal é físico, é conforme está escrito, né? Acontecendo um governo. O governo de Deus está na terra através da igreja, sem dúvida nenhuma, mas ele é invisível, ele é espiritual, não é um governo político, tá certo? Como tem hoje o presidente da República, tem senadores, deputados, vereadores, prefeitos. Esse governo não é o de Deus, tá? Mas o reino de Deus, ou o governo de Deus, está na terra através da igreja, pela presença do Espírito Santo, tá bom? Agora, um dia, o Senhor nosso Deus vai reinar nessa terra, literalmente, tá? Então, é isso. Se alguém quiser comentar, levante a mão, faça uma pergunta, tá? Vamos lá. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Mateus 5,16. Isso. Então, o reino de Deus, ele está presente no mundo, como o comentarista está falando aqui, por meio da igreja, tá certo? No Sermão do Monte, o Senhor Jesus faz alusão ao reino, né? E nós entendemos que ele é tanto espiritual como literário, físico, mas em momentos diferentes. Mas Deus está governando o mundo, né? Infelizmente, quando o Senhor Jesus diz que o príncipe, fala do príncipe deste mundo, se referindo a Satanás, né? Em relação ao governo de Satanás neste mundo, o inimigo só governa neste mundo porque, infelizmente, os homens dão lugar a ele, né? E Deus deu o livre-arbítrio aos homens, então o inimigo consegue fazer tudo o que ele vem fazendo na terra de maldade, né? Porque faz parte do plano de Deus, né? Isso daí só Deus entende, nós não sabemos explicar, né? Porque Deus não já encerrou com essa história de Satanás, mas enfim, em tudo Deus tem um plano, um projeto, um propósito, tem coisa que é mistério, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que os verdadeiros cristãos, a igreja do Senhor Jesus, está reinando nessa terra, está operando nesta terra. Claro que o reino de Deus está muito mais voltado para desfazer as obras do diabo, né? Quando Jesus veio, tem uma palavra se referindo a Jesus, o Filho de Deus, que diz assim, que ele, Jesus, veio, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, as obras do inimigo, doenças, enfermidades, possessões malignas, até o próprio engano de Satanás. Quantas milhares e milhares de pessoas na terra que já foram iluminadas, né, pela palavra de Deus, pregada, ensinada, pelas orações da igreja, né? Quantas milhares e milhares de pessoas não já foram tiradas das mãos do inimigo, né? Então, é dessa forma que o reino de Deus está manifesto, muito mais para o mundo espiritual, né? Porque nós sabemos que em todas as instituições, meus irmãos, incluindo a igreja, o inimigo encontra lugar para trabalhar. É lamentável isso. Quando a gente vem para a igreja de Jesus, para o evangelho, eu vivi essa experiência, que a gente chega e começa a conviver, a gente acha que é um lugar perfeito, mas não é perfeito, porque os homens estão ali, têm imperfeições, né? Então alguém se escandaliza muitas vezes e deixa a igreja, deixa de servir a Deus,
devido aos escândalos, devido a ver comportamento de pessoas dentro da igreja, independente do cargo que ele exerce, né? Mas é isso mesmo, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, está falando com a igreja, com os crentes, mas nós temos que saber que antes de nós fazer parte de uma organização, igreja denominacional, nós fazemos parte da igreja, organismo vivo, que é a igreja do Espírito Santo, e além da igreja, nós fazemos parte do reino celestial, né, que é maior do que a igreja. A igreja são grupos de confessos em Jesus, onde está o Espírito Santo, que formam o reino celestial na terra. Amém? Então a gente precisa ter isso bem claro, né? Porque se eu não tivesse sido iluminado logo cedo, eu tinha desistido da igreja de Jesus, da igreja denominacional, congregacional, né? Porque a gente espera que pessoas que se diz confessas de Jesus, pessoas que inclusive pregam, ensinam, louvam, têm ministério, essas pessoas têm um alto nível de testemunho de vida, e muitas das vezes nós deparamos com coisas absurdas, escandalosas, e a internet está aí mostrando, né, muito lixo que está nas denominações, nos ministérios. Por quê? Dá lugar ao diabo. O próprio Satanás tentou Jesus. Se tu se dobrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Jesus tinha saído de um jejum de 40 dias e 40 noites, era o Filho de Deus, ele não poupa ninguém não, ele vai e tenta. Tentar, ser tentado, meus irmãos, não é pecado, porque nós somos humanos. Agora, o pecado é ser vencido pela tentação. Agora, também tem pessoas que é tentado porque também dá muita moleza para o inimigo, dá ouvido para o inimigo. Então, olha, quando você vê que é do diabo, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder, e você vai louvar e adorar a Deus. Na minha trajetória, eu não me considero mais melhor do que ninguém, meu irmão. Eu só agradeço a Deus porque Ele tem dado e tem me dado graça para usar as armaduras de Deus, do Senhor, porque se nós não tivermos no demais, irmãos meus, revestidos de toda a armadura de Deus, está lá em Efésios. Então, é uma batalha, é uma guerra, tá certo? Mas eu continuo aqui reforçando com o comentarista, com a palavra de Deus, que o reino de Deus está na terra e ele é representado pelos servos do Senhor, pela igreja do Senhor. Amém? Isso é maravilhoso. O reino de Deus no mundo, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Mateus 1, 21, 22, Isaías 7, 14. E ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 21 a 23. Amém. Então, irmãos, 700 anos depois, a profecia se cumpre, né? A promessa se cumpre, porque essa palavra que está no Evangelho de Mateus é a profecia, foi Deus falando através do profeta da vinda do Messias, né? Então, aqui no versículo 21, é como está lá em Isaías, tá? E ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele será porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, se cumpriu exatamente como Deus falou através do profeta Isaías, tá certo, irmãos? Então, a vinda do Senhor Jesus é o cumprimento de uma profecia, tá? Messiânica. Por que messiânica? Porque fala do Messias. O que é que significa a palavra Messias? Significa governo de Deus, o reino de Deus. A palavra Messias e a palavra Cristo têm o mesmo significado. Uma é no hebraico, outra no grego. Todas as duas significam governo de Deus, tá bom? Então isso é importante nós entendermos, né?
Porque quando a gente fala de Jesus, o Cristo, nós estamos dizendo Jesus, o reino de Deus, o governo de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Pronto. Então, Deus falou 700 anos antes de Cristo, se cumpre quando Jesus vem, tá? Através do profeta Isaías, 7,14. E o escritor de Mateus fala que ele é o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus, e faz menção ao livro do profeta Isaías, a profecia que Deus revelou através do profeta da vinda do Messias. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor, pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo, Lucas 1,32, e que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, ou seja, Nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco, Mateus 1,23. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, Gálatas 4,4, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados, Hebreus 2,14 a 18. Amém. Então, aqui muito interessante, assim, eu estou indo rápido aqui, porque esses assuntos já são bem conhecidos nossos, tá certo? Mas se alguém tiver dúvida, levanta a mão, pergunta que a gente explica mais, tá bom? Amém. Fica à vontade, pode perguntar. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor Jesus pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Então, todos nós sabemos que o Senhor Jesus veio a este mundo de uma forma sobrenatural. Foi o próprio Deus, né, que veio, o Espírito Santo, sobre uma mulher, uma virgem, e ali foi gerado Jesus. Não houve, né, a relação homem e mulher, tá certo? Então Jesus é filho o Pai é o Pai Celestial, e a mãe, né, que foi a barriga, o ventre, onde o Senhor Deus escolheu para que o seu filho fosse gerado ali, tá certo? Há até quem diga que Maria ali foi uma barriga de aluguel, né? Então, Jesus foi gerado ali, nasceu 100% homem, ser humano e Deus, tá certo? E também nós lemos em Evangelho de João 1,14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando diz o Verbo, a palavra verbo é palavra. Esse verbo, palavra. Jesus é a palavra de Deus, né? Então, o Verbo se fez carne. Jesus encarnou. É importante só a gente frisar bem, há uma diferença de encarnar e reencarnar. Amém? Encarnar significa ser coberto de carne, receber a carne sobre um ser que já existia. Jesus já existia antes de tudo, ele é Deus, tá? Então, reencarnar, que é uma crença, né, que nós não acreditamos, não é bíblico, é uma pessoa que morreu voltar a viver, no inseto, no animal, ou então, enfim, eles creem de várias maneiras. Isso não é bíblico, isso não existe, reencarnação não existe. A palavra do Senhor, Hebreus 9:27, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e segue-se o juízo. Então, quem morreu não volta mais. Só aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitarão, que subirão com Jesus, é que é uma promessa que eles vão voltar para reinar aqui na terra com o Senhor Jesus no milênio. Mas aí é completamente diferente. Não é essa crença que alguém morre e volta a viver em algum inseto, em algum corpo, né, para poder, enfim, se salvando, sei lá, uma coisa meio louca. O microfone aqui, irmão Márcio, para o irmão Antônio, quer fazer um comentário? Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Pastor, mas não tem muitas vezes que, quando, eu já teve que falar, muitas vezes, que quando tem uma pessoa que vai para o hospital, e de repente, já houve, já isso que eu escutei. Uma determinada irmã, o filho dela, ela saiu para vir para quadro de oração, aí
os meninos, um deles morreu. Foi ao hospital, chegou lá, morreu. O médico disse, não posso fazer nada. O que eu pude fazer eu já fiz, mas ele morreu. E onde é que ele está? Está lá na sala. Eu digo, pois eu vou entrar e vou ver meu filho. Eu disse, amém. Pois a irmã entrou, quando chegou lá, começou a orar firmemente, e o filho dela voltou em si. Ressuscitou-se com o poder da oração. Agora eu lhe pergunto, o senhor disse que não volta. Não volta. E por que voltou? Então, aí é que está. Há uma diferença de alguém morrer, nesses casos, morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou, os apóstolos ressuscitaram mortos, né? E inclusive Jesus disse para nós irmos e ressuscitar os mortos também, fisicamente. Então, é possível alguém voltar, mas no mesmo corpo. Aí é que está o detalhe, tá certo? A pessoa volta no mesmo corpo. O problema da reencarnação é que a pessoa não volta no mesmo corpo. Ele foi, aí lá, segundo a crença, ele vai ter a oportunidade de voltar para viver em outro corpo. Então isso não existe. Agora, quando a Bíblia diz, está ordenado morrer ao homem uma vez e segue-se o juízo, é que aquela pessoa que morreu e não aconteceu um milagre desse de ressurreição, depois de um tempo, ele não vai voltar aqui na terra, no corpo de alguém, né? Então, isso não vai acontecer. Agora, alguém morreu, por exemplo, Jesus chegou lá, quando Lázaro estava sepultado, disseram, já é de 4 dias, já cheira mal. Jesus mandou Lázaro sair para fora e Lázaro saiu. Então, é diferente, irmão Antônio, uma pessoa morrer e no dia, um dia depois, ou se já estiver na sepultura e alguém for lá e falar, de repente a pessoa pode se mexer, abre a sepultura e a pessoa sai. Mas é diferente, não tem nada a ver com reencarnação. E quando Deus diz, segue-se o juízo, está em Hebreus 9, 27, é que as pessoas quando morrem e Deus não permite que elas ressuscitem para voltar a viver no corpo delas, para glorificar a Deus, para mostrar que Deus tem poder até sobre a morte, que sempre tem esse objetivo de mostrar que Deus tem poder sobre a morte, né? Essa pessoa já está, Deus já encerrou o tempo dela e ela não vai mais ser ressuscitada. Depois de um certo tempo ela não volta. Lá também, quando o rico morreu e Lázaro, que foram sepultados, e o rico estava lá no seio de Abraão, e ele diz para Abraão, estava no Hades, né? E ele fala para Abraão, pai Abraão, permita que um daí vá lá, fala para os meus irmãos para ele não vir para o mesmo lugar que eu estou. Abraão diz, não, lá tem a lei, lá tem os profetas, quem está aqui não pode ir para lá, não pode voltar lá, está vendo? Os mortos não podem voltar, certo? Deus não permite. Inclusive em Deuteronômio, eu não lembro a referência, está escrito que Deus amaldiçoa quem consulta os mortos, porque os mortos não têm mais comunicação com esta vida. A gente ouve muita gente que não conhece a Bíblia, que não tem o ensinamento das coisas de Deus, dizer que viu alguém, que alguém falou com ele, sei o quê. Nós temos experiência de pessoas que já foram desse mundo, né, de consultar os mortos, que confessam, né, tem na internet, que confessam que quando essas pessoas, quando eles estavam sendo usados, né, pelo inimigo, falando em nome daquele que morreu, na verdade não era o que morreu, era um demônio. Então assim, por quê? Porque a palavra de Deus não se confunde, tá? O que está lá escrito, está escrito. Agora, só para fechar aqui, uma pessoa que morre, se Deus quiser, ela pode ressuscitar? Pode, no corpo dela, para ela viver. Lázaro, por exemplo, morreu, Jesus ressuscitou, ele ficou muito tempo aqui na terra, depois ele morreu de novo, e essa segunda morte ele não voltou mais não, vai esperar o juízo, né? Porque Deus é que tem esse controle. Ninguém pode chegar na outra pessoa e dizer, ressuscite, não, se Deus não ressuscitar, não volta não, ninguém tem esse poder de chamar alguém, não, quando alguém ressuscita, é porque Deus deu àquela pessoa que orou, que pediu, para aquela outra voltar, e é propósito de Deus ainda mais, viu, irmão? Não é porque eu quero não, já pensou? Eu não quero que meu filho fique morto, meu esposo, minha esposa, eu vou falar e ele vai voltar. Não, de forma nenhuma, não é assim que funciona, tá bom? Porque Deus é quem tem esse controle. Inclusive, para a gente ficar mais claro ainda,
está escrito em Eclesiastes que quando a pessoa morre, o ser humano morre, diz lá que o espírito volta para Deus. O espírito é a alma e o espírito volta para Deus. Agora, quem tem o controle absoluto é Deus. Jesus disse, ó, temei a Deus que tem o poder de matar e lançar a alma no inferno. Jesus falou isso. Então, depois da morte, o controle é 100% de Deus. Ninguém interfere mais. Quando uma pessoa fala, ora, e Deus fala com essa pessoa e a pessoa volta a viver, é porque Deus permitiu e Deus tem um propósito. Também não é assim não, sabe? Eu tenho um dom de ressuscitar a morte. Esse dom aí não existe não, tá? Pode falar, não irmão. Não é um dom, pastor, mas é pelo poder da oração, né? Poder da oração. Que você ora e como as irmãs são fielmente na casa do Senhor, elas têm autoridade para isso. Pronto, agora vamos pegar a palavra do irmão Antônio, porque isso é um ponto que merece muita atenção. As irmãs, os irmãos, o profeta, o pastor, tal, é usado por Deus e se ele orar, ressuscita. Só se Deus autorizar. Só se Deus tiver um propósito. Eu já vi pessoas que já orou e pessoas ressuscitou, né? E depois orou por outro e não ressuscitou. Por quê? Esse controle está na mão de Deus. Inclusive, irmãos, eu quero que os irmãos gravem bem isso. Toda oração a Deus só acontece se o Senhor confirmar. Nunca vamos acreditar, esse irmão jejuma, ora, esse irmão consagra, não sei o quê, ele vai falar e vai acontecer. Se Deus não quiser, se Deus não confirmar, está lá, os discípulos oravam, Deus fazia maravilha, mas está escrito assim, o Senhor confirmava a palavra dos discípulos. Tá? Então, toda vez que nós recebemos uma oração, ou que alguém se dispor a orar por nós, se liga logo com Deus. Por quê? Por mais abençoado que o irmão seja, o pastor, o homem de Deus, a mulher, o servo, só vai acontecer se o Senhor confirmar. Ninguém tem o poder de dizer, aconteça e vai acontecer. Não, tudo passa por Deus. Amém? Isso aí, pastor, que eu escutei isso aí como o senhor falou, que Deus tem um propósito. E o propósito foi do médico confessar o nome de Cristo. Sim, com certeza. Porque ele dizia que o médico era ele. Uhum. Então, se ele quis dizer que ele que dava vida. Então, se ele não dá vida a ninguém. Mas a irmã foi usada pelo Senhor para poder chegar até o médico. Exatamente. O que a gente tem que ter sempre uma cautela é não achar que a declaração de nenhum vivente dessa terra tem poder em si para fazer nada. Ele pode ter a confirmação do Senhor, tá certo? Verdade. É assim que funciona, tá bom? Amém. Para a gente não ficar, muitas das vezes, eu não estou falando com o irmão Antônio, não. Estou falando de forma geral, para a gente nunca acreditar. Aquele irmão, aquela irmã, é uma bênção, mas só vai acontecer se o Senhor confirmar, tá certo? Eu me lembro de um caso aqui na igreja, que eu nunca vou esquecer, que uma pessoa foi orar por uma pessoa que estava enferma, com câncer, e eu tinha ido orar lá, e depois esse outro pastor foi orar, e aí profetizou que o homem estava curado, e o homem creu, e às vezes pela a sugestão, a pessoa tem uma melhora, porque aumenta os anticorpos, tudo, tal. Quando foi, não deu nem 2 meses, eu acho, chegou a notícia que o homem tinha morrido. Eu digo, agora volta lá para o pastor e pergunta quem foi que matou o homem, porque ele disse que ele estava curado, né? Então, assim, tem que ter cuidado com isso, irmão, sabe? Orações não é para concorrer quem é mais, quem é melhor, quem é mais santo, quem é mais isso, quem é mais usado, quem não é. Não, todos os servos têm que se colocar humilde diante do Senhor. Se ele é usado, que Deus use, faça maravilha, mas não se compara a ninguém, não se acha mais do que ninguém, tá bom? Porque quem é grande e quem é poderoso é o Senhor. Ótimo, vamos sim, eu quero só comentar um pouquinho aqui do outro lado, que diz assim, ó. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem. Gálatas 4:4, isso é importante, tá? Jesus era homem, humano, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. O que é expiar pecado? Está escrito que os animais que eram mortos, sacrificados pelos pecados, para aplacar a ira de Deus, para Deus não destruir o povo, está escrito que aqueles animais, o sangue daqueles animais não tirava o pecado, ele só cobria. Com a vinda de nosso Senhor Jesus, o sacrifício de nosso Senhor Jesus, ele expiou o pecado, porque
aquele sacrifício do Senhor Jesus foi de expiação. Ele expiou, ele olhou o pecado e continua olhando aquele sacrifício para o pecado de toda a humanidade. E qual é a diferença dos animais que morriam e de Jesus? Porque Jesus expia o pecado, olha o pecado e remove o pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Tá bom? Então isso é muito maravilhoso nós entendermos que quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus de coração, ele não está aceitando uma simples religião, ele está aceitando um plano, um projeto que Deus estabeleceu para libertar o homem do pecado. Está lá escrito: se o Filho do homem, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? Então isso é muito maravilhoso, nós temos essa compreensão, ficar muito claro em nós, né? Porque não fazemos parte simplesmente de uma religião, o cristianismo, não, mas de uma relação íntima e profunda com o Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, tá bom? Vamos lá. A mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Pronto. Olha que coisa maravilhosa, né? Desde então, aqui João Batista morreu, né? Foi decepado, né? João Batista, e Jesus se torna público exatamente neste momento. E a primeira mensagem pública de nosso Senhor Jesus, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Os irmãos percebem que a primeira condição de um ser humano para entrar no reino de Deus que Jesus coloca aqui é o quê? Arrependimento. Arrepender de quê? Dos pecados. Senão não entra. Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vê o reino. Se você não nascer de novo, você não entra no reino. É isso aqui, é o arrependimento, é uma decisão de mudar de vida realmente. E aí Deus vai operar nas nossas vidas. Amém? Então, o reino de Deus é para quem se arrepende dos seus pecados de coração e se coloca aos pés de Cristo e recebe a remissão dos pecados. Remir é tirar do poder do pecado. Continuamos pecadores, mas não deliberadamente, voluntariamente, né? Isso é muito bom a gente refletir, né? Vamos lá. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Mateus 3:2, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Lucas 24, 46, 47. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Atos 26, 20 e Efésios 4, 28. Tá. Então, só para nós vermos aí, a grande diferença de quem é do reino de Deus e de quem não é do reino de Deus. Não basta eu dizer que sou de Deus, que sou da igreja, que vou me salvar, que tem salvação, que creio em Jesus. Não. Jesus disse: olha, quem estiver em mim está no reino, mas precisa se arrepender. E aqui vem uma explicação muito boa, né? O que é o arrependimento, né? O que é arrependimento? O que significa, né? A primeira observação que vem aqui é o quê? Mudança de mente. Mente. O que é a mente? Os pensamentos. Tudo começa aqui dentro, amém? E tudo se desenvolve aqui dentro. A própria ciência que estuda os seres humanos dizem, declaram, porque é real. O ser humano é o que ele pensa. O ser humano é o que ele pensa. E é bem certinho com a Bíblia isso aí, porque Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A mente de Paulo agora era a mente de Cristo. Olha que coisa linda, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu quero pensar e sentir como o Senhor.
Aí, no automático, não, sim, vai, não vai, né? Entendeu? É isso, é maravilhoso isso daqui. O microfone, não, é porque a gente gosta, eu gosto que fique gravado, porque depois eu ouço vocês e vou ver se eu posso explicar mais. Então, irmão, ele é conhecido, não vou citar o nome dele não. Sim. Mas, como o senhor falou aí, a respeito de que confessa os pecados e deixa, né? E tem muita gente, esse dito irmão, ele já chegou para mim que não consegue deixar as práticas dele, de pensamento. Eu digo, está errado. Como o senhor falou, tem que deixar, tem que se arrepender e esquecer. Então você tem que procurar a se firmar com Deus e colocar o pensamento com Ele. Agora me diga, se essa pessoa não se arrependeu, se essa pessoa vir a falecer, como é que fica? Pois é, aí é uma parte, irmão Antônio, Igreja do Senhor, que nós não entramos nesse juízo, porque, primeiro, nós vamos ser salvos pela misericórdia do Senhor, tá? Então, aí a gente não pode dizer que está salvo ou está condenado, porque a pessoa, ela está numa batalha, se de fato a pessoa está lutando contra o mal, tá certo? Porque eu já vi exemplos, já contei aqui, de pessoas que Deus colocou no leito por um período de tempo, para ele se recompor completamente, para ele não tocar em coisas que o Senhor não agrada. Eu creio que foi o propósito, né? Eu creio, eu vi isso com os meus olhos, né? E Deus permitiu que eu estivesse diante da pessoa pouco antes dele partir. E eu fiz perguntas, né? E ele respondeu. Então, assim, e tem outros não, que está aqui, apaga e acabou, né? Não dá tempo. Inclusive a gente vê pessoas que sofrem acidentes muito violentos, que eles dizem que apaga, e 20 dias depois, eu estava vendo agora, é que ele acorda num lugar que ele não sabe nem o que aconteceu e porque ele está ali. Todo aquele período ele ficou sem consciência de nada. Então, e outros não, tem consciência de tudo, ouve as pessoas e tudo, mas não pode reagir. Então, essa parte ela é muito profunda e muito íntima, irmão Antônio, para nós exercer juízo. O que nós temos que falar para essas pessoas se humilha, meu irmão, se lança nos pés de Jesus, clama por misericórdia, lute, batalhe. E nunca dizer, irmão, você vai para o inferno se você continuar assim, não sei o quê. Às vezes angustia ainda mais a pessoa. Eu não lembro, coisa que vem na mente, a gente não quer, a gente não deseja, a gente luta, mas vem, é a tentação. E você resiste, e você não aceita. Tem coisas que quando vem eu repreendo em nome de Jesus, mas no sonho vem. Eu tive sonhos de eu acordar suado, lutando para aquilo não acontecer. E quando eu acordei, ai meu Deus, ainda bem que era só um sonho. Por quê? Porque o inimigo nem dormindo, né, às vezes deixa nós sossegados, é terrível, né? Mesmo a gente orando, pedindo a Deus. Então assim, é uma guerra, é uma batalha, e a gente sempre tem que levar essas pessoas a acreditar. Disseram para Jesus, quem é que pode se salvar? Jesus disse, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, meu irmão, acredito, confio. O que nós nunca podemos deixar na mente de alguém é que a pessoa tem que se acostumar, que é normal. Porque tem pregadores por aí dizendo, você é pecador mesmo, um pecadinho aqui, outro acolá. Não, meu irmão, o pecado ele tem que ser aborrecido, ele tem que ser uma luta. A Bíblia diz, sujeitar debaixo da potente mão de Deus e resistir ao diabo. Se nós estivermos humilhados aos pés de Jesus, nós vamos ter força para repreender Satanás. Amém? Agora o problema é quando essas pessoas se conformam, viu, irmão Antônio? O uísque que é grande dela não abriu o coração. E está dentro do meio evangélico. Pois é porque hoje, principalmente hoje, irmão Antônio, Igreja do Senhor, há um espírito, né? Eu não falo agora de espírito, nem de demônio, nem de Deus, um espírito humano, assim, de conveniência, aquela se conformar por ser humano, por ser pecador. Normalmente essas pessoas, quando vê um crente que está lutando contra o pecado, ele já diz, lá vem um santão, a santona, já vem lá, é perfeito, ele é perfeito, porque não precisa nem falar, ele já vê que nós somos guerreiros contra o mal, contra o pecado, já acha que a gente quer ser perfeito, quer ser melhor, e não tem nada a ver. Jesus mandou nós lutar mesmo contra o pecado, contra o mal, resistir ao diabo,
E ele fugirá de vós. Agora, eu vou ficar dando ouvido a Satanás, a conversa do diabo, e às vezes o diabo me manda ir para um lugar, ver alguma coisa, e eu sou fraco mesmo, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Está repreendido em nome de Jesus. É verdade. É renúncia, é batalha, é guerra. Entendeu? E não é querer ser perfeito, ser melhor do que ninguém, não. É porque Deus nos chamou para ser santo. Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então o evangelho é isso, irmão. De verdade é isso. Tá? É isso. Tem pessoas que rodam, depois vem falar comigo, pastor, aqui é diferente. Mas tem igreja que é melhor do que nós. Certo? Mas é difícil achar, porque, infelizmente, combater o pecado, meu irmão, é uma coisa que mexe no ego das pessoas, que sabe, as pessoas acham que é radical, que cobra muito, é muito duro, é isso e aquilo, né? Vai fazer o quê? Deus é amor, sim, misericórdia, sim, é longânimo, mas é justiça. Justiça e amor não se separam, viu, irmão? Nunca vamos esquecer disso. Anda juntinho ali, ó, lado a lado. O caminho é bem estreitinho. Jesus disse, são poucos que vão pelo caminho estreito e se salvam. Agora, pelo caminho largo, são muitos e se perdem. Então, vamos vigiar. O caminho de Jesus é assim, é um pé na frente e outro atrás. Assim. Alguém tem Bíblia de estudo aqui? Ô, glória. Mas vamos aqui. Procura a palavra Nino aí, na concordância. Nino aí vai ter um versículo. Aqui, ó, irmãos, ó. Mudança de mente abrange o quê? O abandono do pecado e voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral. E moral. Espiritual. O meu espírito buscando se limpar o tempo todo. E moral. A forma como eu me apresento, irmãos. Eu postei agora recentemente no grupo da igreja, dos membros. Eu acho que teve 2, 3 pessoas que se manifestaram. Um irmão falando da indecência, a imoralidade dentro da igreja, a pouca vergonha dentro da igreja, de homens e mulheres, sensuais. Então, irmãos, isso é tanto espiritual como moral, irmão. Tem coisa que é uma questão de moral, de respeito, a pessoa se respeitar a si mesmo. Amém? Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Atos 26, 20. Amém. Antes anuncie primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem. E o quê? E se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Essas palavras, irmãos, amada igreja, era tema da igreja dos apóstolos. Amém? Era tema. Eu vi aqui eu estava ouvindo aqui vendo essa leitura, que diz assim, que se emendasse. Essa palavra não é do nosso tempo hoje, mas alguns aqui que já tem mais idade, lembra que a nossa mãe, nossos pais diziam, esse menino não se emenda não, Acho que alguém já acerta, ou seja, era pé quebrado, como diz, era atrapalhado mesmo, né? Então, se emendar é se alinhar, procurar andar reto, fazer as coisas certas, direito. Então a igreja trabalhava isso. E convertessem a Deus. E se convertessem a Deus. Porque anunciar Jesus, o perdão, toda a obra do Cristo, e não anunciar que tem que mudar de vida, que tem que... Não, a graça verdadeira, ela transforma o ser humano, fazendo obras dignas de arrependimento. Deus não quer saber de obra. Claro que quer saber de obras. As pessoas têm que ver em nós que nós somos novas criaturas. Não é questão de ser mais, melhor do que ninguém, não. É as obras do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Entendeu? Então nós estamos vendo uma igreja, a cada dia que passa, mais parecida com o mundo. Querendo viver igual ao mundo, o sistema do mundo.
Não, quem é do reino celestial, meus amados irmãos, não imita a imoralidade, a indecência, a corrupção, a desonestidade e tantas coisas perversas que tem neste mundo, não. Porque ele é um cidadão do céu, ele, ela, a pessoa, né? O homem, a mulher, o jovem, tá certo? Então, eu me lembro de um pastor que, no início aqui no Ceará, eu pedia para ele conversar com certas pessoas na igreja. Não, pastor, é melhor estar na igreja do que estar no mundo. Eu digo, não, meu irmão, mas tá com o mundo dentro da igreja. Não, mas aí vai e não... Não, mas se você não falar, tem pessoas que você tem que chamar pessoalmente e explicar, ler com ele a palavra, explicar pessoalmente. Se não ouve em público, vai ouvir pessoalmente. Não pode deixar a pessoa sem a palavra. Não, mas ninguém converte ninguém. Sim, mas a missão é ensinar, explicar. Eu, às vezes, chamo pessoas para conversar, um ou outro, né? E, além de explicar, eu dou por escrito, aqui, ó, pode ler as referências, está aqui escrito e tal. Vai errar se quiser. Eu digo se quiser, porque eu também posso errar, né? Mas tem coisa que é a pessoa que decide. Tem coisa não, é batalha espiritual mesmo. Tem que orar, tem que pedir ajuda, tem que pedir oração, né? Porque tem hora que o inimigo vem com tudo mesmo para destruir. Então é o que Jesus disse: vigiai e orai. Não é orar e vigiar, né? Porque tem gente que não vigia, não ora mais não, já morreu, já levou, o diabo já levou. Sim, irmã Maria do Carmo, diaconisa Maria do Carmo Leite, fale. A paz do Senhor, amados. Nós podemos ver também, pastor, como é que uma pessoa confessa em Jesus, ele vê uma pessoa que está precisando de uma obra nossa e a gente não dá, e a gente não faz, porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obra, ela é em vão, né? Então, se nós somos um confesso em Deus, a gente vê um irmão ali, não só um irmão, ou qualquer outra pessoa ali precisando de uma ajuda, você passa de largo. Aí não dá Pronto, certo. deixa eu só explicar uma coisa aqui, porque assim, é importante nós entender que existem duas obras, duas linhas de obra na Bíblia. A obra que a irmã está falando é obra de caridade social, é obra de assistência. A igreja tem que fazer esta obra, mas a obra que nós estamos falando aqui é a obra moral, de arrependimento, é obra de santificação, é obra de um convertido, que não pode andar falando, fazendo coisas imorais, indecentes, desonestas, corruptas. Então tem obras de moralidade, de pessoas decentes, e tem obras, essas obras que a irmã Maria do Carmo está colocando, que a igreja também precisa fazer, né, senão a fé é em vão, é de assistência ao necessitado. Qual é o problema às vezes? É que tem pessoas que acham que por fazer caridade, por fazer doações, por ajudar alguém, compensa as obras indecentes e imorais que vivem. Não compensa. Entendeu? Então as obras, elas têm que estar no seu devido lugar. Entendeu? Porque quando Jesus fala lá em Apocalipse, eu tenho visto as tuas obras, ali não são obras de assistência social, não. É mau testemunho. É coisa terrível. A irmã chegou para mim ontem e disse assim: pastor, eu fiquei sabendo que aqui na igreja não pode mais dar glória a Deus. Eu digo, nessa igreja? Não, não pode sim. Que história é essa? Pode dar glória a Deus. Porque se for assim em espírito, não precisa estar em espírito não, pode dar glória a Deus a hora que a senhora quiser. Não precisa estar em espírito não. Que história é essa? Aí ela, não, é porque disseram para mim que uma pessoa saiu daqui porque foi proibida de dar glória a Deus. Pô, irmã, porra, aqui não existe isso não, isso é mentira. Agora a irmã bota na sua cabeça que o que não falta é crente mentiroso. Crente mentiroso. Vive mentindo, igual o diabo quando apareceu ao Senhor, que o Senhor diz, de onde tu vem? De passear pela terra. Tem gente que o que ele mais faz nesta vida é andar mentindo. Entendeu? Então, meus irmãos, muita vigilância. Então, essa obra da mentira, do engano, do falso testemunho, meu irmão, está na Bíblia. Isso daí não entra no céu e nem é cidadão do céu, não, irmão. Certo? Vamos para frente? Vamos lá, irmã Rita. Só um minutinho, só para fechar aqui com a irmã Maria do Carmo. A irmã Maria do Carmo, o que ela falou está correto, tá? Só que ela falou de obras sociais. E o que o texto aqui está falando é de obras de moralidade, pessoas de moral, de respeito, entendeu? De conduta. Sim, tem que andar com certeza, isso,
com certeza. Uma não compensa a outra, tá? Sim, irmã Rita. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos 3, 23 a 25. Amém. Então, os irmãos vão ver que toda a linha de filho de Deus, filho do reino, está voltada para a questão espiritual e moral, tá certo? Porque obras sociais e de caridade, todas as religiões fazem, até quem não é religioso faz, tá certo? E às vezes o religioso falta, né, com isso. Mas enfim, é uma obra que qualquer ser humano pode fazer, tá certo? Se ele for humano, uma pessoa humana, ele faz, ele se compadece do seu próximo, tá bom? E a igreja deve se superar também nisso aí. Mas a linha aqui que nós vamos tratar, que a lição está tratando, é da moralidade. Nós somos filhos do reino, representantes do reino celestial, e nós não podemos nos nivelar com este mundo de maneira nenhuma, com o que é indecente, tá? Então isso é que tem que ficar muito claro para nós hoje. Então aqui diz, ó, somente o arrependimento, somente, olha essa palavra aqui que é muito forte, ó, somente o arrependimento e a fé na obra expiatória, Jesus expiou o pecado, e redentora, ele redime, de Cristo, pode restaurar o pecador diante de Deus. Qualquer outra coisa, meu irmão, não funciona para a salvação. Amém? Faz parte da vida de um salvo, tá bom? Mas a nossa crença está aqui, Pastor, quanto à salvação. A gente pensa muito em somente o arrependimento e a fé, a gente pensa muito na imoralidade, a pessoa se portar de maneira imoral. Sim, escandalosa, né? Escandalosa, mas também tem uma coisa agravante aí. Eu posso esconder uma conversa, posso esconder um pecado de alguém, posso ser cúmplice, né, posso com ser o erro. conivente com o erro da pessoa, e a outra pessoa pede para mim não falar para ninguém. É a mesma coisa que eu falar um palavrão, me prostituir, é a mesma coisa. É cúmplice. É cúmplice. Deus não aceita. Deus não, é cúmplice. Então, certa vez uma irmã escondia uma situação na igreja e quando foi descoberto, por acaso não, Deus desmascara, uma hora ele tira a máscara. Aí a pessoa sabia e chamou a pessoa, aí a pessoa disse, não, é porque eu não queria confusão, é porque também eu sei que Deus revela. Não, mas Deus já tinha revelado para você, não vai mais revelar para ninguém, né? Tá certo? Então é isso aí, que a igreja ela não pode ser cúmplice. Não é assim, qualquer falhinha do irmão está falando para outro, para o pastor, não precisa. Tem coisas que a Bíblia também diz que eu posso conversar com meu irmão, orientar, aconselhar, ele se arrepende, e eu ganhei meu irmão, ele deixou, não é nada gravíssimo, mas quando fere profundamente a santidade de Deus, isso precisa passar por uma disciplina, porque a disciplina ela tem um significado da pessoa não ficar viciada naquela prática, né? Porque quando a pessoa sabe que vai fazer certas coisas e é absorvido o tempo todo, aquilo fica uma coisa contumaz, entendeu? E ela vai viver sempre assim, mas quando ela sente que vai ser cortada ali, vai ser separada ali para cura, porque a disciplina ela tem esse objetivo da cura, né? A palavra do Senhor diz assim, que se alguém pecar, se arrepender e deixar, alcança misericórdia. Então isso é instantâneo, Deus conhece o coração. E por que a disciplina? Um tempo, às vezes dependendo do erro, é para a pessoa se curar, mente, não ficar viciado naquilo dali. Percebam que onde há muita impunidade, há muita libertinagem, não é assim? É um país que não é rígido nas suas leis, na punição exemplar, vira bagunça. Assim é dentro da igreja, em qualquer lugar, porque o ser humano é isso, meu irmão. Se ele não
o próprio Deus diz assim, ó, que o dono do animal, ele bota um cabresto no animal e ele consegue dominar o animal, mas aí Deus diz, mas no homem não tem quem domine ele, nem o próprio Criador. Claro que o próprio Criador pode sim, ele dá a corda, uma hora ele puxa, mas assim, o Criador, Deus, o Eterno, fala e o homem continua insistindo no erro, porque é duro, nós somos difíceis, se não for, e também Paulo ensinando na ceia diz assim, ó, se nós não formos repreendidos pelo Senhor, seremos, ele está afirmando, condenados com o mundo. Como é que uma pessoa quer tomar ceia, quer participar da mesa do Senhor, da comunhão, vivendo uma vida imoral, indecente, de palavra, de comportamento, de postura, desonesto, corrupto, uma pessoa que é uma vergonha? Não, meu irmão, ninguém é obrigado, pastor, o senhor não pode obrigar ninguém. Claro que eu não obrigo e nem penso. Agora, o Senhor diz que é tirado, só isso, é afastado, não toca, acabou. Quando se converter, amém, volta. É assim que funciona. Não tem outra regra na Bíblia, meu irmão, não tem, tá bom? Então, eu lamento porque eu gostaria de ter a igreja cheia. Mas você sabia que tem uma pessoa que vem visitar essa igreja aqui, e às vezes antes dela chegar em casa, já alguém cruza na frente dela, você foi lá na renovação? Foi, pois não vá mais não, que lá você não consegue ser crente não. Pessoas que ouviram isso falaram para mim. Teve um que me abraçou e disse, eu amo o Senhor é uma bênção. Eu digo, por que você não congrega comigo? Porque o Senhor é radical. Eu digo, em que? Me diz aí, em que eu sou radical? A sua fama está hoje. Não, é terrível, meu irmão. Acho que tem gente que talvez tenha gente até orando para me morrer. Né? Pastor, mas eu amei, eu só vou quando Jesus chamar. Pastor, eu ia falar, Deus, ele cobra. No início, quando ele cobrava, era para valer, né? Como você falou, deu a corda, tá deixando correr frouxo. Mas um dia ele puxa. Poxa, uma hora corda. A época de Ananias e Safira, que chegaram para o profeta e todos dois mentiram. Foi o que aconteceu com eles? Fulminados, né? E era na graça já, viu? Era a igreja de Jesus, tá bom? Então ninguém se engane. O irmão Alfredo quer falar também? Não? Tá bom. Então vamos para frente, né? Tá bom, vamos lá. Por conseguinte, é papel da igreja reclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mateus 24, 14. Pronto. A mensagem do reino de Deus, do reino celestial, né? Mas a mensagem tem que ser completa, amém? Tem que ser completa. Não pode ser só mel com açúcar. Marita não gosta não, mas é porque tem umas aí que é mel com açúcar, é muito adocicada. Vamos lá. Quer falar, Márcio? Irmão Márcio. Eu não lembro qual foi, tem um versículo, não sei se é em Romanos, que fala que Deus está guardando pacientemente, né? Então essas pessoas que estão pecando, estão pensando que nada está acontecendo, mas Deus vai julgar no tempo certo, né? Com certeza. A gente eu não quero transmitir um Deus radical, um Deus sem misericórdia, um Deus agressivo. Não é isso não. Mas Ele é amor. A essência de Deus é amor, mas Ele é justiça. Isso daí nós não podemos separar, meus irmãos, jamais, tá certo? Então é isso. Vamos lá, os valores do reino, vamos lá. Meu Deus, nós não saímos do primeiro tópico ainda. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar. Pronto. Olha, isso é o sermão, né, do monte. Jesus estava... aqui vem... algumas palavras que estão diretamente ligadas aos filhos do reino de Deus, aqueles que fazem parte do reino. Primeiro, o controle da ira, não se irar, né?
ter controle. Irai-vos, mas não pequeis, ou seja, não continue irado, não deixe ser vencido pela ira. Tem hora que o fogo acende e a gente tem que cair no chão pedindo misericórdia a Deus. A fuga da imoralidade sexual. O que é a fuga? A tentação vem, você sabe que aquele ato sexual, aquele comportamento fere os princípios de Deus, sai fora, regulariza, bota logo em ordem, tá? E aqui tem uma palavra aqui em Mateus 5, 27 a 28, que fala, quando Jesus disse que na lei, o ato do adultério, na lei, no Antigo Testamento, o ato do adultério só era considerado um adúltero aquele que fosse pego no ato, praticando. Ele diz, mas na graça, agora, se um homem olhar para uma mulher e começar na mente ter atos sexuais na imaginação, ele já é adúltero. Então a gente pega essa referência para dizer para os homens, para não usar essas roupas que dizem aí agora sarado, tal, né? Aí tem mulher que está na carne e começa a imaginar o homem, a mulher do mesmo jeito, a mulher seminua, indecente, sensual, decotes. O homem olha, começa, né? Imagina que no púlpito um homem não poder olhar para a nave da igreja e ficar com a cabeça para baixo, porque a saia da mulher está no meio das coxas, uma vergonha. Aí quando a gente diz que uma mulher deve usar uma roupa que cubra pelo menos a rota do joelho, ixi, meu Deus, sim, isso é uma questão de pudor, de a pessoa se guardar a si mesmo. Deus abençoou o homem e a mulher para eles se casarem e um ser do outro. Agora, fora disso, o homem e a mulher têm que se preservar, têm que guardar o corpo para si, questão de moral, e para Deus. Somos templo e morada do Espírito Santo. Isso foi Jesus que falou, tá? Então, depois, o casamento indissolúvel, né, que é a questão da separação, a honestidade no falar, né? Ou seja, as palavras que nós falamos tem que ser coisa do coração, de verdade mesmo, e não com mentiras, com lisonjas, né? Com falsidade. Então, isso tudo é Jesus, foi o Senhor que ensinou no Sermão do Monte. E outras palavras do Senhor. O Senhor quer uma igreja diferente desse sistema de vida do mundo, sem o temor de Deus. Isso é indiscutível, né? Vamos lá. Não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores. Pronto. Não revidar as ofensas, pagar o mal com o... Sempre fazer o bem a quem nos faz o mal. A esmola entra a parte social, né? Que a irmã Maria do Carmo coloca, que a igreja, nós temos que se compadecer do necessitado, porque Deus é o Deus do necessitado. A oração e o jejum a partir de um coração sincero. Agora, tudo isso, irmão, tem que ser com muita sinceridade diante de Deus, nunca para se mostrar, se exibir, nunca para nada pessoal. E não julgar os outros. Aqui tem um ponto que muita gente se apega nisso aí. Não me julgue. Espera aí, meu irmão. Quando o Senhor Jesus está dizendo para não julgar, tem 2 pontos que eu considero básicos. Primeiro, eu não vi, eu não ouvi, eu não tenho prova, eu não posso ficar pensando mal do meu irmão, da minha irmã. Não posso ficar imaginando coisa que não aconteceu. Isso é um julgamento errado e condenado por Deus. O outro julgamento, que eu também considero que não cabe a nós, é já determinar que uma pessoa está no inferno, que uma pessoa não é demônio. Demônio é demônio, ser humano é ser humano, ele pode ser usado como for, mas nós não podemos condenar ninguém, porque no último instante de vida, Deus pode dar uma oportunidade e essa pessoa se salva. Não cabe a nós esse tipo de coisa. Agora, eu estou vendo uma pessoa falando, agindo, se comportando diferente da palavra de Deus, é meu dever, Jesus manda eu chamar e orientar essa pessoa para ganhar ele, para tirar ele do erro. Se ele não quer, o próprio Senhor manda falar sobre a igreja, separar ele da comunhão, está escrito. Então, cada coisa no seu lugar. Então, o julgamento final pertence a Deus. Agora, eu tinha um professor nosso que falava muito da vida alheia na classe. E um dia
disseram: doutor, mas parece que o senhor, ele era dentista, a irmã Rita lembra dele lá na minha cidade, doutor, parece que o senhor vive só de olhar a vida do povo. Ele disse: não, eu não vivo de olhar a vida do povo não, agora o povo vai fazer o que é errado na minha rua, na frente da minha casa, aí eu saio dizendo mesmo a ser vergonhice. Né? Então, ele disse: por que não vai fazer o que é errado na rua de trás? Que eu não estou lá, não vou na casa de ninguém, ficar olhando a vida de ninguém não. Agora, se fizer na minha frente, eu vou dizer que está errado. Que é imoral, é indecente. Era assim, né? Então, quando alguém viu o doutor Assis, era irmã, corria, porque ele falava para todo mundo a ser vergonhice. E a exortação à prática desses valores, meus irmãos, exortar. O que é que significa exortar? É tirar uma pessoa de um pensamento errado, de um comportamento errado e colocar num pensamento certo, num comportamento certo. É só isso. Não é humilhar ninguém, não é destratar ninguém, não é envergonhar ninguém. Inclusive aqui na igreja, nós orientamos a ninguém usar o microfone em público para envergonhar ninguém, para destratar ninguém. Quando a gente percebe que alguém não está seguindo a palavra, essa pessoa a gente chama com muito amor e carinho para explicar, para conversar, para tirar dúvidas, tá bom? Porque a pior coisa que tem é o constrangimento, né, meus irmãos? É o constrangimento. E eu já vi muito isso no passado. E não é assim que a gente ganha as pessoas, envergonhando as pessoas. Não funciona, tá bom? Mas vamos lá. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que está escrito aí? Sede vós, pois... Perfeitos. Está na Bíblia isso aí? Tá. Mateus 5:48. Me diga uma coisa, tem algum homem perfeito? Algum homem será perfeito na terra? Não. Mas Deus quer. Amém? E nós vamos ser salvos? Porque nós não conseguimos ser perfeitos. Mas Ele está vendo o meu e o teu coração se eu quero fazer certo, amém? Nunca esqueça, na Bíblia deixa bem claro, o pecado voluntário, o pecado vicioso, é aquele que a pessoa espera uma oportunidade, ele já está premeditado. E há aquele pecado involuntário, que você inclusive, eu luto para não fazer, mas infelizmente, por uma circunstância, por uma situação, nós falamos, nós nos comportamos, ai Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor, não é aquilo que eu quero. Uma irmã certa vez trouxe um histórico do esposo dela, o que estava acontecendo, e eu sempre perguntando, e ele fez isso por quê? Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e tal. E sempre tinha uma causa. Aí no final eu perguntei para ela assim: irmã, você classifica seu esposo como um homem perverso e mau? Não. Digo, então vamos separar as coisas. Infelizmente, ele está agindo por circunstância, porque estão afrontando, porque estão agredindo ele com palavras, não estão respeitando ele como pai, como esposo. E ele está certo? Não. Mas eu entendo que nesse ambiente, alguém tem que ajudar este homem, ou esta mulher também pode ser, eu estou saindo agora fora da história da irmã, e tal, e conversamos ali por muito tempo, mostrei algumas situações, como era que deveria fazer, nunca mais, faz anos que essa irmã não comentou mais do esposo dela. Mesma coisa aconteceu com o esposo que veio falar da esposa. Aí eu perguntei para ele: você faz isso, você faz isso, você faz isso? Ele baixou a cabeça. Então, meu irmão, tem coisas que acontecem, nada justifica o mal, mas tem coisa que é porque o homem, a mulher, o ser humano provoca o outro. Eu já disse para minha esposa: cuidado que o santo é de barro. Nosso casamento no início, que a gente tinha muita força, hoje não, está tudo quebradinho, né? Está tudo quebradinho hoje, né? Aí fica, né? Mas quando a gente tinha muita energia, muita força, meu irmão, nós passamos um ano intrigados, eu e a irmã Rita, dentro de casa, chorando e pedindo a misericórdia de Deus. Mas nós vencemos, amém? Eu, quando falo do meu tempo de casado, eu digo: é um grande milagre de Deus. Quantos anos, pastor? Quantos anos? 35. Acertou. Se eu errar quando chegar em casa. Então é o seguinte, fica decorado aqui. Mas enfim, irmão, muitas coisas que acontecem entre nós, uma mãe certa vez chegou para mim
acabou com a filha dela. E a filha dela ouvindo e chorando. Aí eu perguntei para ela, em que você falhou? Eu? Sim, que foi que você falhou? Infelizmente eu perdi a família, né? Mas ela fez coisas que levou a filha a ser o que é. E eu disse para aquela filha, isso vai passar, filha. Um dia você vai estar casada, vai ter sua família, e hoje ela é casada, tem a família dela. Então, é muito difícil, irmãos, essa coisa da perfeição, porque nós, além dos problemas pessoais, a gente tem os problemas externos. Agora, nunca vamos aceitar como justificativa fazer errado. Amém? Porque o outro. Não, meu Deus, me dê força, me dê graça, né? Teve um irmão uma vez que eu pedindo para ele ter paciência com a situação lá e tal, e insistindo, e mostrava a Bíblia para cá, Jesus falou. Ele disse, não para, eu não aguento mais engolir rã. Eu digo, pois se prepara para engolir cururu, bem grande agora, né? Então, porque a vida é assim mesmo, irmão. A vida é assim mesmo. As pessoas hoje que te abraçam, que te amam, amanhã pode ser teus piores inimigos. Então, e os piores inimigos podem ser teus irmãos, teus amigos. Então é a vida. E nós temos que pedir graça a Deus, tá? É muito difícil. Eu já passei por cada coisa, né? Misericórdia. E sei que vou passar ainda mais. Deus tem misericórdia. Vamos lá. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Amém. Uma coisa que eu, irmãos, considero importantíssimo para nós. Palavras o vento leva. Amém? Obras não. Tá bom? Obras não. Obras não. O que você faz fica marcado, fica impresso na mente. A pessoa quer esquecer, mas ela não consegue. Agora, palavras não. Palavras, a gente fala um monte de palavras daqui a pouco. Irmão, você lembra o que eu falei? Ixi, não lembro não, pastor. Por isso que eu anoto muita coisa, que eu sou muito esquecido. Agora, quando alguém faz uma coisa com nós, né? E quando toca na junta, sabe, que parece que a gente vai, né, quebrar. Aí se despedaçar, aí é que você não esquece mais. Lembra? Lá de 30 anos atrás, de 40, de 50 anos atrás, não esquece, meu irmão. Misericórdia. 2, as bênçãos de uma vida no reino. Que bênção, amém? Amém. É trabalhoso, mas é bom, amém? Eu aprendi também que aquilo que é fácil também vai fácil e não é valorizado. E Deus não dá nada de mão beijada. Remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4:3. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus quanto de gregos era limitada, legalista e supersticiosa. Amém. O que é isso? Nós, essa igreja e outras igual a nós, são tratados como legalistas. O que é legalista? Que acredita que é pela lei, que é pelas obras. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que as obras é porque as obras que praticamos é porque somos salvos em Cristo, é porque o Espírito Santo está em nós. A lei de Deus que nós observamos é para a nossa educação. Amém? Antigamente, a gente ouvia muito isso. Ou menino mal educado, mal criado. Sabe o que é mal criado? É que os pais não criaram direito, mas às vezes criaram. É os filhos que depois vão fazer o que é errado. Mas a culpa era sempre dos pais, e muito mais da mãe, né? Que a mãe tinha mais tempo, né? Agora não tem mais não. Mas enfim, a percepção espiritual, tanto de judeu como de grego, eram limitadas, legalistas e supersticiosa. Nós não vivemos nesse ambiente, irmãos. Jamais. Nós acreditamos que o nosso Deus, Ele é grande, Ele sabe de tudo, Ele sabe lidar. O irmão perguntou aqui sobre o que será dessa pessoa. Tem coisa que é só Deus, ninguém pode afirmar que esse ou aquele está condenado, que isso e aquilo, não. Então, a legalidade é isso. Você está no inferno, até na evangelização. Pode fazer isso, entendeu? Pode. Agora, quando nós abrimos nosso coração, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Vinde, aprendei de mim que sou humilde de coração.
A humildade que Jesus estava falando ali era que ele recebia, ele acolhia, ele conversava, as pessoas poderiam dialogar com ele. Porque na época a religião é o seguinte: pecou, morre, açoita, bate. E a disciplina de Deus não é para matar o ser humano, a disciplina de Deus é para converter o ser humano. Como é que eu vou converter uma pessoa agredindo ele, ferindo ele, dizendo que ele é um demônio? Como é que um esposo vai ganhar uma esposa que diz que ela é um demônio 24 horas? Não ganha. Não ganha. Então, a legalidade é isso, irmãos. É que a gente é quando a pessoa não acredita em mudanças. Ele acredita assim: irmão, faça assim, a pessoa faz. Pronto, esse está salvo. Mas às vezes está fazendo só na minha frente, de aparência. Não funciona. Certo? Nós não somos isso, tá bom, irmãos? Nós ensinamos para pessoas pensar, refletir e o Espírito Santo operar na vida delas. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Pronto. Eu disse para uma pessoa: quer dizer que é só aceitar Jesus, eu já estou no céu? Sim. Então eu aceito, eu estou no céu. Eu digo: se a partir de hoje a sua vida mudar. Ele disse: não, mas aí eu digo: aí é que está, porque eu aceitar verdadeiramente Jesus, acontece isso. Aí ele disse: é assim, não dá certo não, tá bom. Porque as pessoas querem Jesus, mas não querem mudar. Querem ser tido como uma bênção, mas não querem. Então, isso é engano, isso é mentira. Assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Gálatas 5, 4, 5b. Pronto, agora, segundo a promessa, nós somos co-herdeiros, filhos adotivos e co-herdeiros de Cristo. Amém? Amém. Adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Colossenses 1, 21. Isso é tão profundo, né, irmãos? Um Deus tão santo e perfeito está à procura dos homens para se reconciliar. Para os homens se reconciliar com Ele. E tem pessoas, crentes na igreja, que quer a distância do outro. Amaldiçoa o outro. Muito diferente, né, irmãos? Os filhos do reino não fazem assim, irmãos. Os filhos do reino estão sempre na expectativa que o pior pecador, uma hora, Deus pode transformar a vida dele. Quando uma pessoa diz: aquilo não tem mais jeito, ali naquela rua no evangelismo mais que ninguém quer nada com Jesus. Um crente chega para uma pessoa que já veio e voltou 10 vezes crente: você não quer nada com Deus. Meu irmão, essas expressões daí não é de um filho. Jesus, está lá escrito que Ele morreu por nós, nós ainda sendo seus inimigos. Alguém pode até dar a vida pelo inimigo, não é fácil não, mas pelo inimigo, esperando que ele se arrependa. Eita Jesus! Aí eu não posso nunca aceitar uma igreja envolvida em guerra, de carne, de sangue. Não cabe, não é. Vamos combater o mal, mas não com essas armas. Amém, meus queridos? Vamos afirmar a palavra de Deus, as verdades de Deus. Vamos lá. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Ao ser aceitos, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Que coisa maravilhosa, né? Você vê aí esse irmão evangelizando essa pessoa aí, possivelmente um viciado, uma pessoa perdida, e a igreja vai lá porque acredita que ele pode ser uma nova criatura.
Porque esse é o amor de Deus, irmãos. E é isso que a igreja tem que se investir, é do poder de Deus para, através da pregação, da oração, do louvor, das ministrações, o Espírito Santo entrar e salvar o pior pecador. Tá certo? Seja de que natureza for. Essa é a posição da igreja, de Deus. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo, senão louvar e glorificar a Deus. Amém. Tudo que o objetivo de Deus criar o homem foi para a glória dele, para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Os males de uma vida no mundo, a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Evangelho de João 8,43. Por que vocês não entendem o que eu falo? Por que vocês não recebem, não aceitam a minha palavra? O próprio Jesus, o próprio Deus dizendo para o homem: como é que vocês são tão duros, são tão resistentes? E aqui em João 8,34, fica claro, irmãos, que em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí aqui vem uma interrogação: mas não somos todos pecadores? Sim, mas diante de Deus há um pecador que ele quer, que ele deseja pecar. E diante de Deus há um pecador que ele está lutando contra o pecado. Ele está fugindo. Lembra do José do Egito? Que ele correu, fugiu para não pecar. É assim. Deus sabe. É aí onde entra o juízo de Deus, o julgamento de Deus, o que está no coração. Às vezes o irmão não entende, porque ele tem facilidade de se libertar de uma certa prática, de um certo pecado, e o outro não tem. Aí ele julga o outro. Aí o outro tem facilidade de libertar de que aquele que julga ele não tem. Aí ficam julgando o outro. Né? Não é assim quando a gente vai mostrar para alguém: não, mas você também fez isso. Um vai botar o outro. Isso não resolve. Isso não resolve. Desse jeito, vamos lá. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. João 9,41. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. Romanos 13,13. Que coisa triste, né, irmãos? A soberba, o orgulho, o ego, o eu. Há quem diga assim: a vida é minha, eu faço dela o que quiser, né? Meu Deus, ninguém manda em minha vida. Tem crente aí agora chamado crentes independentes. Eles não é submisso a nada de igreja, de liderança, de nada. É Ele Deus. Aí você vai ver a vida da maioria dessas pessoas. É uma vergonha, é um escândalo. Ele não quer que ninguém o discipline, o corrija. Mas o Senhor Jesus disse à liderança da igreja: o que vocês ligar na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Deus deu sim, levantou sim lideranças para estabelecer a ordem na igreja e no reino de Deus aqui nessa terra. Pode falar, Diácono Alfredo. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Irmãos, sobre esse tipo de gente, de igreja que o senhor falou aí, são pessoas que estão dominadas pelo espírito do engano. Né? Estão enganadas. Com certeza. Falta conhecer a verdade, que é Jesus, né? Quando a pessoa está dominada pelo engano, ela não reconhece a Deus, né? Quer servir a si mesmo, né? É. Tá profetizado. Nos últimos dias, os homens iam servir ao seu próprio ventre e ia estabelecer mestre segundo seus desejos carnais. É o que nós estamos vendo. Pode ler, irmã Rita. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. João 8,36.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Eu me lembrei agora de um pastor nosso, amigo, né, que congreguei muitos anos com ele, o pastor Luiz, que é um dos nossos professores hoje de teologia. Deus chamou ele dentro de uma boate. Ele ouviu uma voz que disse assim: o que é que tu estás fazendo aqui? Ele olhou, não viu ninguém, só a bagunça, a fumaça, a loucura. Começou a se tremer todinho, chamou os amigos dele e disse: vão me levar em casa. Mas isso era um sábado à noite para o domingo. E ele disse: se eu chegar vivo em casa, Senhor Jesus, amanhã eu te aceito na escola bíblica. E Deus permitiu que ele chegasse. Hoje ele é um mestre em teologia, um homem abençoado. Uma história. Então, meus irmãos, por isso que eu digo, nós temos que antes pregar o evangelho e orar e deixar que Deus tenha o poder de transformar e não ficar agredindo as pessoas. Isso é a pior coisa que nós podemos fazer no reino de Deus. Ninguém vem para Jesus debaixo de agressão, de ameaça, de afronta, né? E o povo reclama muito dos crentes, viu, irmão? Reclama muito. E ainda teve um tempo na minha vida que disseram para mim assim: você está com medo do diabo? Eu digo: não, rapaz, não estou com medo do diabo não, porque Jesus está comigo. Jesus é quem vence Satanás. Agora, eu não vou criar ambiente para o inimigo perturbar os pecadores. Eu vou falar do amor de Jesus e que há uma chance, uma oportunidade para todo aquele que vier. Jesus disse: vinde a mim todos, venha, 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 venha. Agora, quando chegar na igreja, quando receber o Espírito Santo, quando beber água, quando estiver na sombra de Jesus, aí a gente vai dar o pão da vida. 3 aqui, 2. Filhos da ira e condenação eterna. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. Olha o que está escrito, irmão. Filhos de quê? Da ira. É muito sério, irmãos. Ira de Deus aqui, tá? Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. Gênesis 6:5. Essas palavras aqui estão ocultando, sabe? Transmitindo uma mensagem do evangelho tolerante. Tem um estudo, o evangelho pervertido, mudando as coisas, o sentido do que Deus realmente quer do homem. Muito sério. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. João 3:18b. Quando o Senhor diz quem não crê está condenado, irmão, não é só crer em Jesus, numa placa, num slogan, não, é na palavra, é na Bíblia, é no que Deus fala, em todo o seu contexto. Misericórdia, não pode ser diferente. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado, porque se recusar a crer no nome do unigênito, porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. João 3:18c. Assim? Sim. Pode falar, fale. Entregar essa vida ao Salvador é corpo, alma e espírito. Tem gente que pensa que não quer entregar o corpo, não, quer entregar nem o espírito nem nada, né? Mente diz que entregou a vida a Jesus, mas não entregou, não. O corpo, a alma e o ser de santo em toda a vossa maneira de viver. Espírito, começa no espírito, vai para a alma e corpo. O homem, enquanto está na carne, o corpo é total. Né? Então isso ninguém pode negar. Vamos lá, irmã Rita. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Essas coisas aqui é muito interessante. Aquele que perseverar até o fim.
Esse perseverar inclui tudo, viu, meus irmãos? É muito importante a gente entender. Uma vida de filho de Deus mesmo, representante do reino, tá? Não é só o fato de estar louvando, pregando, ensinando, fazendo apresentações, exibições, isso não é suficiente se não estiver vivendo de verdade, tá bom? Então isso precisa estar bem claro para nós. A conclusão, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, Lucas 17, 20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Irmã Vera, diaconisa Vera. Então, amados, só enquanto a irmã Vera vem aqui, a gente vai só pontuar aqui, ó. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética. O que é ética? O que é ética? De uma forma bem simples, é muito longo esse estudo sobre ética, mas bem resumidinho é assim, ó, ética é o que convém e o que não convém a um servo de Deus, a um filho do reino celestial. O que convém e o que não convém. Nós precisamos definir essa prática, esse comportamento, essa linguagem, essa forma que eu estou vivendo. É de um filho do reino? É de um filho de Deus? Percebam, cada família tem um governo, não é isso? O pai, a mãe, tem as leis lá, como é criado. Os filhos se parecem tanto com os pais que chega uma idade que eu ligo para a irmã diaconisa Maria do Carmo Leite, eu não sei se é ela, se é a Natália ou se é a Ana, até a voz se parece muito, né? Até a voz, né? Se parecem muito. E no reino de Deus não é diferente, irmãos. A terra mesmo, esse homem, essa mulher, porque é tão solene, é tão espiritual, a mensagem, a fala. A gente conhece um servo de Deus, não conhece? Rapidamente, quando começa a conversar. Você é crente? A senhora é crente? Né? Não é só para as vestes não, tá? Da igreja com a paz do Senhor. Vamos apresentar as classes. Classe Soldadinho de Cristo. Agora é a classe Sal da Justiça. 1, 2, 3. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. Glória a Deus. Agora é a classe Jovens e Adultos. Vamos ler a verdade prática. Vamos lá. 1, 2, 3. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Tivemos um aniversariante, né, durante a semana. A irmã Ana Amaro vem aqui à frente receber a oração. Teve mais alguém que fez aniversário durante essa semana? Não? Então só a irmã Ana, né? Vem aqui, irmã Ana, receber a oração em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus. Que bênção, né? Fica aqui, por favor, irmã. Fique mais próximo aqui para a senhora sair na imagem, tá? Vamos orar, igreja do Senhor. Vamos agradecer pelo aniversário da serva de Deus. Domingo ontem nós oramos por ela, né? Ela fez aniversário no sábado, né? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pela vida da tua filha, Senhor. Que o Senhor dá a ela mais um ano de vida. Que o Senhor, nosso Deus,
esteja com ela, Senhor, Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, com muitos anos de vida, com saúde, dando a ela a sabedoria do Teu Espírito Santo, Senhor, para que ela possa continuar amando a sua família, seu esposo, seus filhos, toda a família. Meu Deus, dá a ela, meu Deus, a graça de esposa, de mãe. Continua abençoando, Senhor. Pedimos saúde, pedimos livramento, pedimos que o Senhor nosso Deus, meu Senhor, abençoe ela, meu Deus, também na sua obra, que ela continue sendo a bênção que tem sido até aqui para todos nós, para a tua igreja, que ela continue dando frutos, Pai, no teu reino, em nome do Senhor Jesus. A mão do Todo-Poderoso seja contigo, minha irmã, para te abençoar, te guardar, te livrar. Louvamos a Deus pela tua vida, em nome de Jesus, amém. Parabéns, irmã, glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por este momento de aprendizado. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santíssima presença, para receber de Ti, Senhor, a orientação, os ensinos da Tua palavra. Nos abençoe, abençoe estas crianças, para que eles cresçam no Teu temor, ouvindo a Tua palavra. Abençoa as professoras, meu Deus, dando a elas também a sabedoria e a graça. Me abençoa também para que eu possa ter a sabedoria para ensinar aos Teus filhos, dar a todos nós o discernimento do Teu Espírito, para Te servir como o Senhor quer, Senhor. Muito obrigado por mais um trimestre que o Senhor nos deu de ensino, que o Senhor nos guarde e nos livre também de todos os males desta vida, espiritual, moral, físico. Tem misericórdia de nós, do nosso lado, da nossa família, Senhor. Guarda a todos, peço a salvação daqueles que ainda não se renderam a Ti, Pai. Salva em cada lar, em cada família, nessa sociedade. Abençoa o nosso país, nossa nação, nosso estado, que passa por momentos muito difíceis, de violência, de tantas coisas terríveis. Ó Senhor, abençoa, tem misericórdia de nós, nos livra do mal, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor.